Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, criadores de brangos e simpatizantes da raça. Eu sou Antônio Osório, criador de brangos no município de Quaraí e atual presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Brangos. E com grande satisfação que hoje iniciamos a nossa primeira transmissão pela internet com assuntos técnicos da raça brangos. Esse trabalho que nós vamos apresentar hoje, ele foi possível através de um convênio de cooperação técnica feito entre a Associação Brasileira de Brangos e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós chamamos a prova Top Brangos. Ela analisa consumo alimentar e relaciona com ganho de peso, características de carcaça e perímetro escrotal. Então, para apresentar esse palestra de hoje, eu apresento para vocês o professor Jaime Taroco. Ele é professor associado 2 do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Agronomia da URGS. Se houver alguma pergunta durante a apresentação do professor Jaime, vocês podem ir fazendo pelo chat que a gente vai apontando e no final a gente responde as perguntas. Boa noite, Jaime. Pode iniciar a tua apresentação, então, faço agora. Bom, boa noite. Boa noite, Cacaio. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, então, o convite para se fazer essa apresentação. Eu hoje sou responsável pelo setor de gado e corte lá da Estação Experimental lá da URGS. E vamos falar um pouco hoje desse teste, um pouco dessa eficiência alimentar residual com o brangos, né? E nossa equipe de trabalho, ela é formada por a doutora Verônica Machado Rolim, que é a nossa veterinária lá da Estação Experimental, o doutor Marcelo Porto Nicola, que ele é o nosso agrônomo, e um tempo nos ajudou a minha mestranda Carolina Silveira, hoje trabalhando na Angus. E eu também gostaria de fazer uma homenagem ao professor Ardio Ospina, que era da equipe, infelizmente nos deixou e foi uma perda muito grande para a nossa equipe e para todos nós lá na universidade. Também gostaria de agradecer ao diretor da Estação Experimental, professor Rafael Dionello, pelas suas, vamos dizer assim, pelo seu pronto atendimento em todos os pedidos que nós fizemos lá dentro do setor de gado e corte. O objetivo do convênio, então, esse junto com a Associação de Brangos, é estabelecer condições de cooperação entre as partes, né, em atividades de pesquisa na área de tecnologia de imagens, principalmente ultrassonografia, desenvolvimento na área de avaliação animal, onde nós temos fizemos algumas avaliações, e transferência de material genético, porque nós temos um rebanho lá na estação experimental de brangos, e doação também de equipamentos, através de doações de equipamentos e material genético. Eu fiz um sumário aqui, o que eu queria falar um pouco sobre o histórico da raça Brangos lá dentro da estação experimental. Depois falar um pouco dos objetivos de seleção e critérios adotados no rebanho nosso Brangos. O resumo dos trabalhos com a raça Brangos lá dentro da URGS, onde nós temos uma tese, 4 dissertações e 2 trabalhos de graduação. E depois falar um pouco desse teste do CAR realizado lá dentro da estação experimental com a raça Brangos e finalizar com o nosso teste CAR Top Brangos da URGS para esse ano. E depois algumas conclusões. Bom, então, lá o rebanho, quando eu cheguei na universidade em 2009, nós tínhamos um rebanho geral, onde nós não tínhamos raça definida, e a partir de alguns touros que nós tínhamos brangos lá
do antigo responsável pelo gado de corte, vindos touros de transferência de embriões, vindos da cabanha Umbu. Nós iniciamos, então, o trabalho de cruzamento e de incorporação da raça Brangus dentro do nosso sistema. Nós optamos, em 2010, por um sistema de cria, porque nós não temos área, né? Não temos área, e então optamos por um sistema de cria para trabalhar, então, nesse sistema. Em 2011, nós incorporamos genética Brangus de várias origens, tanto nacional, através de touros, onde nós adquirimos touros da GAP, adquirimos touros da São Manuel, lá de Alegrete, e onde utilizamos também genética importada através da inseminação artificial. Mas nós tínhamos um grande problema, que era como nós acelerarmos a nossa, vamos dizer assim, o aumento do nosso rebanho e mais animais brancos, né? Já como brancos, né? Então, nós tomamos uma decisão de utilizar a prenhez 14 meses. Então, todas as nossas fêmeas eram desafiadas aos 14 meses. Com isso, nós diminuímos o intervalo e aumentamos, então, a frequência dos genes brancos no nosso rebanho. E iniciamos também um trabalho de avaliação de carcaça por ultrassom. Em 2014, nós entramos no programa de melhoramento genético. Primeiro, então, até nós termos um rebanho já base, né? Um rebanho já com cara de brancos, e aí para nós entrarmos num programa de avaliação genética, onde nós entramos no programa Natura. Eu agradeço, então, o pessoal da Natura, do Gensis, que, então, iniciaram a fazer nossas avaliações, a gerar nossas avaliações genéticas. Bom, em 2016, nós, pensando, junto com o professor Harold, e algumas dúvidas que nós tínhamos, e também para acelerar o nosso processo de reposição dos ventres, nós compramos um sistema, e a URGS foi o primeiro órgão de pesquisa e de ensino do Rio Grande do Sul a adquirir os equipamentos de Intergado, sistema para fazer cursos eletrônicos, então, para fazer as avaliações. Porque nós estávamos pensando em trabalhar com a parte de nutrição fetal e também com a parte de avaliação de eficiência alimentar residual. Bom, em 2017, nós colocamos todas as nossas novilhas. Então, nossa ideia inicial era colocar a nossa reposição dentro do sistema de CAR, desafiá-los dentro do sistema. Com isso, nós acelerávamos a recria dessas novilhas após o desmame, e com isso nós daríamos condições para essas novilhas entrarem em reprodução com 12 a 14 meses num peso e numa condição ideal. Então, em 2017, a nossa reposição, a partir de 2017, toda a nossa reposição de novilhas, após desmame, ela entra no CAR, e daí nós selecionamos as vacas, as novilhas, as futuras vacas, né, para a reposição do nosso rebanho na estação experimental. 2018, 2019, teste CAR de animais de terceiros, aí tivemos a raça Angus utilizando, e também a cabanha JMT enviou 61 tourinhos, ou pós-desmame, para nós testarmos esses touros para eficiência alimentar. Então, esses tourinhos brancos ficaram, então aí já começamos a trabalhar com terceiro, e esses tourinhos já foram testados lá e depois retornou para as fazendas, para a fazenda em questão. Em 2019, fizemos um acordo de cooperação, então, já na gestão do caju, onde nós tínhamos uma cooperação. Primeiro, qual era a ideia? Era testar os touros brancos para CAR, para eficiência alimentar, e, em troca,
os produtores nos forneceriam essa genética, né? Essa genética Brangus, para nós podermos incorporar dentro do nosso sistema. Bom, antes disso, antes de 2017 e 2018, eu gostaria de agradecer. Tem alguns produtores que nós usamos alguma genética de alguns produtores que nos emprestaram touros. Então, eu agradeço aqui. O condomínio Weiler nos emprestou touros. Então, nós temos genética também no condomínio Weiler, lá dentro da URCS. E depois, nós temos genética da Cabanha Pai Passo, que o ano passado nos emprestou também touros para que a gente possa incorporar no nosso rebanho. Bom, 2019, então nós fizemos esse acordo e colocamos touros, esses tourinhos pós-desmama no CAR, testamos esses tourinhos, recriamos e agora estão sendo vendidos nos leilões agora nessa primavera, nessa safra de leilões. Em 2020, bom, esse teste terminou, depois ficam recriando esses animais. O que eu queria dizer é o seguinte, que a URGS também coloca animais do teste do CAR, dos próprios rebanhos, principalmente os touros nossa da reposição, que nós sempre tiramos alguns tourinhos para reposição. E a nossa genética, esse ano passado, no teste do CAR, junto com outras genéticas de outras fazendas, ficou em segundo lugar. Então, é um trabalho que vem sendo. E, para nossa alegria, em 2020, nós tivemos animais top 1% no sumário Natura, do rebanho da URGS. Tivemos animais top 1%, nossas vacas de rebanho top 1% no sumário Natura. Em 2020, então, nós pretendemos iniciar o teste CAR da Brangus e também da raça Devon lá dentro da estação experimental. Bom, o nosso objetivo lá na estação experimental é cria, e nós temos, então, a precocidade sexual como principal objetivo, né, na reprodução, repetição de cria, tudo isso. Então, as fêmeas que não entram, que aos 14 meses elas não emprenham, elas são retiradas, elas são descartadas. Nós também fizemos o nosso objetivo também trabalhar na parte de eficiência alimentar, porque dentro de 5 anos dentro de 3 a 4 anos nós vamos estar com todo o rebanho nosso, vamos dizer, nós fizemos uma taxa de reposição de 20% o ano. Então, nós vamos estar com todo o rebanho, quase todo o rebanho testado aí para eficiência alimentar residual. E uma pressão de seleção forte em cima das características de composição corporal, principalmente de carcaça, né? Essa área, a parte de músculo, acabamento, gordura intramuscular. Então, nós usamos como critérios a idade por meio de serviço, o CAR e o ultrassom de carcaça. Bom, o que a pecuária brasileira precisa? Ela precisa, então, já fazendo um gancho para a eficiência alimentar, nós precisamos reduzir os custos na alimentação. E no sistema de cria, isso pode chegar até 70%. Então, é muito custo, nós temos que trabalhar com animais mais eficientes, que têm um custo de mantença menor, né? E o CAR ele é uma das ferramentas que se pode selecionar os animais para diminuir esse custo com a alimentação, já que é muito alto, né? E essas vacas, então, ficam no rebanho muito tempo, principalmente no rebanho de cria, e isso aumenta nossos custos de produção. E, com isso, selecionar, então, animais mais eficientes. Bom, nós temos várias definições aqui de medidas de eficiência alimentar, mas eu gostaria de mostrar para vocês o que nós estamos usando, que hoje é o consumo alimentar residual. Então, no teste lá, nós estimamos o consumo alimentar residual, que é a diferença do consumo de matéria seca, né, observado pela estimado, né, por uma equação de regressão, sobre um ganho médio diário e o peso metabólico na metade do teste.
Nós também usamos o ganho de peso residual, porque muitos animais que no consumo que têm um CAR alto ou têm um CAR baixo, vamos dizer assim, são mais eficientes, mas muitos desses animais não ganham peso. Então, nós, para suprirmos essa deficiência da informação, nós utilizamos o ganho de peso residual também. Então, seria a diferença do ganho médio diário observado, estimado por uma regressão, sobre o ganho de médios, sobre o ganho médio diário, sobre o consumo de matéria seca e o peso metabólico também na metade do teste. E, ultimamente, nós estamos usando esses dois, o consumo alimentar residual e o ganho de peso residual, num só índice. Então, nós apresentamos, no final da prova, esses 3 índices. Nós apresentamos o consumo alimentar residual, o ganho de peso residual e o consumo e ganho residual, que ele, então, comporta, num índice simples, inclui o CAR e o ganho de peso residual. Então, eu isolo o fator, aquele problema que eu tenho de animais com baixo CAR, ou seja, mais eficientes, tenham pouco ganho de peso. Então, nós hoje optamos por esse consumo e ganho de peso residual. Por que selecionar por CAR? Porque a alimentação, como já falei, ela está entre 52 e 75 do custo de produção. E a seleção genética, esse é um dado que foi apresentado em 2015 com o Bazará, lá num simpósio de ciência da carne, lá em Pirassununga, onde ele estima lá, o Frenesi estima que tem um lucro aí de 200 a 300 milhões por ano de dólares, isso em 10 anos, né? Utilizando essa ferramenta. E esses dois também autores, em 99, observaram que a melhoria de 5% na eficiência alimentar tem um impacto 4 vezes maior do que a melhora em 5% no ganho médio diário dos animais. Então, isso é uma coisa impactante. Então, e temos que começar a pensar em trabalhar e selecionar os animais por deficiência alimentar residual. Ele pode ser obtido em vivo, sem abate, as informações são em tempo real, porque nós temos todo o sistema automatizado, informatizado, ou seja, o animal entra no coxo, ele tem um botão que identifica a presença dele no coxo. O coxo tem balanças, onde cada vez que ele entra, indica a presença e vê o tempo de consumo, a frequência de consumo e o quanto que ele consumiu. E isso vai direto para o sistema computadorizado, e eu posso, em tempo real, controlar o consumo desses animais e ver como é que estão consumindo. E também nós utilizamos essa medição, ela é muito importante, porque ela é feita, basicamente, nós utilizamos o padrão da PIF, lá dos Estados Unidos, da Federação Internacional de Gado e Corte, onde ela preconiza a gente trabalhar com animais jovens, né? Logo após a desmama, 1 mês a 2 meses após a desmama. E isso também serve como a coleta de fenótipos para a estimativa de DEPs, num sistema de genética quantitativa tradicional, da DEP, ou esses fenótipos também para aumentar a acurácia das equações de predições genômicas, porque nós precisamos de bastante fenótipos, e essa é uma característica de difícil obtenção, alto custo. Então, para que nós tenhamos uma equação genômica, uma equação de predição genômica bem acurada, nós temos que ter bastante genótipos. Então, nós temos que tentar sempre mandar os animais e a raça Brangus trabalhar e coletar esses dados. Bom, essa quantificação do CAR, ela permite, então, identificar animais mais eficientes no uso de insumos, incorporar essa genética nos rebanhos, principalmente isso nos rebanhos e aqui vou falar principalmente nos rebanhos de cria, que é o custo maior dentro do sistema de produção, onde eu tenho que ter um custo de mantença menor e que esses animais tenham um ganho maior, né? Que usem a alimentação para ganho e não para mantença. Com isso, eu tenho vacas com flush natural melhor e vacas, então, com
com condição corporal melhor dentro do sistema de produção, principalmente baseado a pasto. A quantificação do CAR também, ela, do ponto de vista ambiental, isso é muito importante. Hoje bate muito em cima de nós em relação à parte de fermentação ruminal e produção de metano e problema de dejetos. Então, isso faz também o CAR, ele também melhora essas características. Então, menor produção de metano, para o animal ser mais eficiente, menor excreção fecal de nutrientes, né? E menor consumo de alimento. Então, esse consumo alimentar residual ele foi proposto lá em 1963. Vejam que todas as tecnologias para que sejam validadas ou para que sejam utilizadas demoram um tempo de assimilação. Isso em 63, nós estamos iniciando a fazer testes em 2016, 2017, aqui no Rio Grande do Sul. Então, vejo que é um tempo muito grande. Então, como eu já falei, a diferença esperada entre o consumo observado e o consumo predito em função do peso metabólico e ganho do peso do animal. Ele é obtido através de uma equação de regressão da ingestão alimentar diária sobre o ganho médio diário, né, de peso metabólico na metade do teste, onde o que sobra é o resíduo da equação, que seria o CAR. E esse resíduo ele pode ser de sinal positivo, que é um CAR alto, animais menos eficientes, ou um sinal negativo, que ele come menos do que era esperado comer, por peso, pelo ganho, né, pelo peso dele, pelo ganho e pela ingestão que ele teve. Então, o CAR é o resíduo dessa equação. Aqui eu vou dar um exemplo, então. Eu tenho dois animais com ganho médio diário de 800 gramas. Esse é um exemplo do nosso rebanho lá, né? De um teste das vacas. As duas fêmeas tinham 260 quilos de peso vivo, ganharam 800 gramas, só que uma consumiu, o consumo esperado para esse peso aí seria de 5 quilos, consumo de matéria seca. Uma consumiu 6,98 e a outra consumiu 3,48. Então, essa que consumiu 6,98, ela consumiu 1,950 kg gramas mais do que o consumo esperado. Então, ela é de CAR alto. E essa que consumiu 3,48 quilos, então consumiu menos 1,550 kg, essa, então, é de CAR baixo. Então, tentar selecionar esses animais. Então, esse consumo alimentar ele é influenciado por vários fatores metabólicos, e esse CAR reflete a necessidade de energia do animal para a mantença desse animal. E isso é muito importante. Então, eu tenho animais que são de alto CAR, que tem uma necessidade muito maior de mantença em relação ao crescimento. E eu tenho animais mais eficientes que têm uma necessidade de mantença menor e têm o mesmo ganho. Então, é isso que eu quero identificar. São animais que têm uma mantença menor e que têm um ganho. Então, os animais eficientes eles possuem maior capacidade de digerir esses alimentos consumidos. Bom, e aí vem a primeira pergunta. Essa característica é herdável? Sim, ela é herdável, ela é de média a alta ergonomia. Então, essa característica ela é repassada para a sua progênie. Outro ponto que pergunta é o seguinte: como é que vocês estão testando o CAR em confinamento e depois se esses animais vão ser usados em pastagem ou campo nativo? Então, tem alguns trabalhos já mostrando que a correlação genética ela é alta entre a característica, esse fenótipo, ou a característica é essa obtida no confinamento e depois passada para a sua progênie no campo. Então, nesse trabalho aqui do Head em 2004, ele diz assim, ó, a avaliação dos animais genéticos foi favorável para em confinamento produziram terneiros a pasto com uma melhora de 41% na eficiência alimentar e um CAR de 26% menor. Ou seja, a interação essa genótipo-ambiente da característica, ela existe, mas eu
eu tenho que testar esses animais num sistema onde eu tenho um controle todo, não tenho como testar esses animais a campo de consumo, ainda estão tentando fazer alguns trabalhos tentando estimar esse consumo a campo, mas hoje o que nós temos é essa prova e isso passa. A outra coisa que perguntam sempre é o seguinte: bom, esse teste é feito em novilhas e depois nas vacas, o que acontece quando ela for se tornar vaca adulta? Então, esse trabalho de 2020 aqui, ó, lá do Clay Center, mostrou que a correlação genética entre o CAR de novilhas e vacas foi de 0,41, e do ganho de peso residual de novilhas, as mesmas novilhas, e depois testados, porque eles testaram primeiro as novilhas, testaram na época as novilhas, e depois pegaram essas mesmas novilhas, quando viraram vacas, testaram novamente. Então, a correlação genética, então, há um ganho, e eu tenho um ganho, então, durante toda a vida desse animal, se eu selecionar por essa característica. Então, nós temos dois modelos, e isso foi uma da nossa preocupação, porque foi a parte de o que acontece quando eu seleciono um animal com alta eficiência alimentar, né? O que acontece nas características de composição corporal e nas características reprodutivas? Então, a partir dessa pergunta, desse questionamento, nós começamos a fazer alguns trabalhos que eu vou mostrar. Nós fizemos alguns trabalhos lá dentro da estação experimental, tentando verificar, bom, primeiro testando um modelo onde eu tenho simplesmente o ganho de peso e o peso metabólico e a ingestão de matéria seca, e testando um segundo modelo onde eu coloco uma característica de composição corporal, eu ajusto para uma característica de composição corporal, que é a espessura de gordura de cobertura. Porque geralmente os animais geralmente não, mas dependendo, alguns animais são mais eficientes, eles são mais magros. E isso, a longo prazo, tem um impacto na reprodução e tem um impacto também no grau de acabamento e na precocidade desses animais. Então, já tem alguns trabalhos mostrando que eu tenho uma correlação positiva, apesar de ser muito baixa essa correlação entre o CAR, porque o CAR, geralmente, ele não está correlacionado, nós vamos ver, ele não está correlacionado com nenhuma das outras características, nem com peso, mas alguns trabalhos encontraram que existe uma pequena correlação entre CAR e grau de acabamento. Então, com essa preocupação, nós começamos a fazer alguns trabalhos lá dentro, onde nós testamos os dois modelos. Um modelo tradicional, padrão, CAR padrão, e outro com um modelo ajustado e de regressão múltipla corrigido, então, para espessura de gordura entre a 12ª e 13ª. Bom, o que aconteceu? Alguns resultados. Agora, houve um ranqueamento dos animais. Quando eu comparei, eu fiz o CAR, estimei o CAR padrão e estimei o CAR ajustado. Bom, houve um re-ranqueamento de animais, de 16,16% dos animais, houve um re-ranqueamento. Ou seja, os animais que eram de alto CAR passaram para médio, os de médio, alguns passaram para baixo, e os de baixo passaram para médio. Então, ao ajustar esse modelo para a gordura subcutânea, eu deixo de haver diferença entre as classes de CAR, né, em relação à espessura de gordura. Então, eu seleciono os animais sem prejudicar o grau de acabamento desses animais. Então, isso é muito importante, vários autores estão dizendo, e hoje eu vou mostrar para vocês por que nós optamos por isso, e hoje todos os nossos modelos são ajustados lá dentro da universidade, são ajustados para a espessura de gordura de cobertura. Bom, então, eu já falei para vocês, o CAR é independente do peso vivo e do ganho de peso, não acarreta aumento na exigência de mantença, e eu tenho para determinar
com precisão o cara, eu tenho que ter todo esse controle individual lá e o ganho de peso tem que ser medido individual. E com o sistema intergado, cada vez que o animal vai beber água, nos bebedouros, ele tem uma balança onde ele é pesado. Então, ao invés de, antigamente, eu pesar o animal no início, no meio e no final do teste, hoje eu tenho pesagens durante todo o teste, tenho mais de 300 pesagens desse mesmo animal. Tá? Então, isso me aumenta a acurácia da estimativa do meu ganho de peso. Bom, a outra característica que nós utilizamos seria o ganho de peso residual, onde nós trabalhamos o ganho mediário. Nós temos lá um ponto de intersecção da regressão, o coeficiente de regressão parcial do ganho em relação ao consumo, né? E em relação ao peso corporal também. Nós trabalhamos o coeficiente de regressão parcial do ganho em relação ao peso corporal. Tá? E então nós temos esse ganho residual, seria o que ficava aqui. Então, o ganho esse de peso residual, junto com o consumo, nós temos aquele índice lá para selecionar os animais. Então, o que nós queremos? Animais que consumam menos alimentos, mas que ganhem peso. Qual é o protocolo que nós fizemos? Nós temos um protocolo, nós trabalhamos aí com uma fase de adaptação de 21 dias e um teste de CAR de avaliação de 70 dias. Tá? E no último teste lá com a Brango, nós fizemos uma avaliação do desempenho desses animais a pasto. Mas o cara é isso aqui, ó, adaptação de 21 dias e um teste de avaliação de 70 dias. Bom, hoje nós já temos vários trabalhos mostrando que nós podemos diminuir esse período da prova aí, né? Mas nós ainda estamos fazendo algumas pesquisas e alguns dados, estamos coletando dados, estamos fazendo correlações. Qual é o ranking? Como é que seria o ranking dos animais se a prova fosse 52 dias? Se fosse 46, se fosse 70. Então, até nós obtermos aí uma correlação alta, acima de 90%, para nós diminuirmos esse período de prova. Ainda nós não estamos diminuindo o período de prova, ainda optamos por fazer um período tradicional de 70 dias. Então, eu tenho aí os animais durante esse período, eles são pesados, são avaliados por ultrassom. Os animais é computado tudo para o sistema. A dieta composta nossa é uma dieta padrão, dieta na bife, onde nós trabalhamos aí com 70% de NDT e 12% de proteína. A dieta é composta de silagem de milho mais concentrado com núcleo mineral. Tá? Nós realizamos uma análise bromatológica semanal dessa dieta e estimamos matéria seca para ajuste da oferta dessa ração, dessa dieta para os animais. Então, nossa composição mínima aí tem que ser 13,67, a nossa, que nós temos lá, 13,67 proteína bruta, NDT 76, energia metabolizável de 2,8 megacaloria por quilo. Fizemos um consumo estimado aí de 10 quilos de matéria seca por dia, isso dá uma relação aí de 1,92. Em relação ao peso vivo desses animais que foram testados, esses animais jovens, né? E um ganho de 1,6 kg por dia, animal dia. Tem animais que ganham 2 quilos, tem animal que ganha 1,3 kg, tem animal que consome 8 quilos, tem outros animais que consomem 14, 15 quilos de matéria seca dia. Trabalhamos, então, com os coxos, todos dotados de célula de carga, onde nós temos um boto, onde esse boto, então, ele faz a interface com os coxos e com o bebedouro. Tá? Nós também avaliamos, além do ganho, desempenho, nós avaliamos o frame dos animais, ou seja, a altura dos animais. Aí tem uma fórmula que a gente faz um ajuste do frame entre a altura na garupa com a idade dos animais. Então, os animais têm o frame dele. É muito importante o frame, que é uma das características que mais impacta dentro de um sistema de produção de gado e cria. Nós temos vou mostrar alguns dados nossos lá que, dependendo do frame, eu tenho uma maior probabilidade dessa vaca emprenhar ou não.
E também trabalhamos com composição corporal aí de área de lombo, espessura de gordura subcutânea na picanha e gordura intramuscular, além da ingestão de animal. Bom, então esse é o sistema nosso de coxo. Os animais comem, esses coxos têm uma balança embaixo, então os animais entram, os animais têm a presença ali, é identificada a presença, identificado o bottom dele, se vê quanto tempo ele ficou, quanto ele consumiu e também quantas vezes ele vai no coxo. Também bebedouro, você vê quantos litros de água ele consome, tá? Quantas vezes ele vai no coxo. E nós temos uma estação meteorológica lá, onde nós medimos umidade e temperatura, umidade relativa e temperatura, que tá interligada com o sistema de coxo. Então, nós podemos trabalhar, ver a influência da temperatura e da umidade no consumo desses animais e no comportamento ingestivo desses animais. Até para identificar animais mais adaptados, né? Porque aquele animal com a temperatura muito alta, que vai mais no coxo, ou vai menos no coxo, ou que come mais do que consome, né? Um animal mais adaptado ao nosso sistema de produção. Então, aqui nós temos um sistema de balança, onde o animal vai beber água, ele é pesado. Bom, qual é o impacto, então, dessa característica? Isso é uma das perguntas sobre a qualidade da carne. Então, pouco impacto na qualidade da carne, não vou dizer nenhum, quase nenhum, né? Então, vejam aqui que não tem diferença na parte de maciez de carne e nem nas características no painel sensorial, aí, maciez, suculência, sabor, tá? Que foram determinados, então, em bifes aí, do longíssimos, ali, do contrafilé, maturados com 14 dias. Não observaram também, na sensibilidade do painel, também esse outro autor não observou, na característica de sabor de todos os grupos de carne, e nenhuma diferença, então, no shear force também, que é o força de desalinhamento dos novilhos de bifes, desses novilhos aí, de entre 1 a 14 dias, com car baixo ou com car alto. Então, esses resultados sugerem que não há relação adversa, então, entre o car e a qualidade da carne. Bom, são algumas coeficientes de correlação que nós estimamos entre o car e gordura intramuscular nas 3 medidas, na 1, na 2 e na 3 final, área de lombo, espessura de gordura subcutânea na costela e espessura de gordura na picanha. Então, vejo que não foi significativo, tá? Mostrando que o car, então, não está afetando essas características. Mas a gente vai ver depois outras coisas. Então, não houve diferença significativa desses coeficientes de correlação. Não há correlação entre o car e essas características. Outro trabalho mostrando também ajustado aqui, já esse car ajustado aqui para gordura, né? E com a maciez da carne com 3 dias de maturação. Então, não existe correlação nenhuma. O coeficiente de correlação é 0,01. Então, não tem efeito do car alto, baixo ou médio nessa característica de maciez de carne. Aqui nós temos o car baixo, né? Eu tenho animais com carne dura, de car baixo, eu tenho animais com carne intermediária, de car baixo, e eu tenho animais com carne macia, de car baixo. A mesma coisa aqui com car positivo, que são os animais menos eficientes, eu tenho animais com carne dura, eu tenho animais com carne intermediário, carne intermediária, e eu tenho animais com carne macia. Aqui é uma relação entre também do car ajustado para gordura, também não houve nenhuma correlação com esses aí lá com os cortes no corte de carne, também não houve correlação nenhuma entre o car baixo e nem car alto.
Bom, então a outra pergunta, então com carne nós vimos que não tem influência, então não podemos selecionar os animais para essa característica que nós não estamos entrar em detrimento de qualidade de carne, de maciez, de sabor, de suculência. Aí a outra pergunta que nós queríamos resolver, ainda não tivemos ainda a resposta, mas já temos algumas noções, que é o impacto na reprodução, de eu selecionar por carne na reprodução. Então, nós fizemos um trabalho dessas novilhas que nós colocamos, de 13 a 15 meses que nós colocamos em reprodução, nós desafiamos essas novilhas, né? A nossa reposição, nós temos hoje um rebanho de 400 vacas na reprodução, então nós desafiamos geralmente 60 novilhas, 60 a 80 novilhas, né? Por ano lá dentro do sistema. Então, aqui nós vamos ver aqui, ó, nós temos aqui o CAR baixo, aqui, o características de desempenho de novilhas alto, médio e baixo, consumo alimentar no modelo padrão, sem ajustar para a gordura, porque nós estávamos nesse trabalho que nós fizemos da tese da Carolina Silveira, nós testamos os dois modelos, né? Nós comparamos os dois modelos, o CAR padrão com o CAR ajustado, para ver o que acontecia nas características, se havia re-ranking de animais ou se havia algum... Então, vamos ver aqui, ó. Então, nós comparando o CAR baixo, o CAR médio e o CAR alto, nós temos aqui influência no consumo, claro, os animais de CAR alto comeram as novilhas, o resto não foi significativo, teve no ganho, claro, e no próprio CAR, em relação a CAR baixo, médio e alto, né? Mas o consumo de quilos, o CAR baixo, as novilhas consumiram 4,27 quilos por dia, e as novilhas de CAR alto, 5,83 quilos por dia. E de CAR médio, 5,08. Tá? Então, houve diferença significativa. Essa diferença representa 36%. Esse 1,56 kg representa uma diferença de 36% entre uma novilha de consumo, né? Entre uma novilha de CAR baixo e uma novilha de CAR alto. Depois eu vou fazer algum cálculo. E também teve uma leve significância na gordura subcutânea final, onde as novilhas de CAR baixo tiveram 3,45 milímetros, enquanto que as novilhas de CAR alto, 4,22 milímetros. Depois, na taxa de concepção, não houve efeito, até as novilhas de CAR médio tiveram uma taxa de concepção maior em relação ao de CAR alto e de CAR baixo. Tá? Então, na taxa de concepção. Depois nós comparamos o segundo modelo, que é o modelo ajustado para a espessura de gordura. Tá? Então, vimos que seguiu acontecendo a diferença de consumo, né? De consumo por dia, claro. Só que essa diferença de consumo, em vez dos 36, desceu para 33,8%, 1,47 kg de matéria seca por dia, entre os animais de CAR baixo e os animais de CAR alto. Tá? E a espessura de gordura já não tive mais efeito significativo e eu ajustei, porque eu ajustei para essa espessura de gordura final. Então, eu posso selecionar animais simplesmente só por animais mais eficientes, sem mexer no grau de acabamento e nem na espessura de gordura de cobertura, que agora vamos ver como é muito importante. Na taxa de concepção, aí houve alguma, mas não houve diferença significativa, e uma das novilhas de CAR baixo, 75, quando eu ajustei para gordura, 83 nas de médio e 73 nas de alto CAR. Qual é o impacto disso num sistema de cria? Eu fiz aqui uma coisa bem simples. Então, numa lotação onde eu coloco 100 vacas de CAR alto, ou seja, eu tenho uma diferença de 30% a 33% no consumo. Então, onde eu colocaria 100 vacas de CAR alto, eu coloco 130 vacas de CAR baixo. São 30 vacas a mais.
que eu coloco numa mesma área. Na pior das hipóteses, eu vou tirar dessas vacas aí 15 terneiros, dessas 30 a mais que eu estou colocando, com menor taxa de mantença. E hoje eu peguei o preço do terneiro hoje no Rio Grande do Sul, 7,82, multipliquei por um peso aí de desmama de 180, pode ser 160, mas só para dar um exemplo, 180 quilos, e multipliquei por esses 15 terneiros a mais. Então, sem eu mexer em nada, de insumo, de nada, eu coloco dentro do sistema, 21 mil reais a mais, sem aumento de área dentro do sistema. Então, isso é um impacto. Bom, se colocar isso para 100, para 200, para 300 vacas, então a coisa tem que pensar bem, tá? Isso aí, que tem um impacto econômico e de retorno econômico. Bom, eu falei que nós fizemos alguns trabalhos a mais lá do Brangos, porque a universidade não é simplesmente... A universidade tem alguma afinidade mais perto do Brangos, porque o nosso rebanho lá é Brangos. Então, nós fizemos uma daquelas dissertações que eu fiz, nós fizemos uma tese, nós fizemos uma dissertação onde nós pegamos animais na desmama de 3 raças, criadas no Rio Grande do Sul, na região de Livramento, mesmo grupo de manejo, mesmo grupo contemporâneo. Pegamos 50 animais, 50 terneiros, machos, das 3 raças, e acompanhamos o que nós queríamos com isso. Nós queríamos acompanhar a curva de ganho de peso, o que ganhava médio, ganho médio diário, e qual era a composição desse ganho médio diário. Então, nós medimos até o abate, nós medimos do outono de 2013 até o outono de 2014, quando os animais todos foram abatidos, onde nós avaliamos as carcaças, depois pegamos a carne desses animais e fizemos análise de laboratório, né? Eu não vou apresentar aqui toda a definição todo o trabalho, mas depois, quem quiser interessado, posso passar. Então, e nós queríamos saber a diferença num sistema basicamente de campo nosso. Esses animais comeram grão úmido no último terço no último verão e outono para conseguir serem acabados lá no outono, né? E hoje eu acho que nós vamos ter que pensar muito bem nisso, porque a China quer animais até 30 meses. Nós trabalhamos com estação de primavera, nós vamos ter que começar a abater esses animais no outono. Ou quem fizer estação de outono vai ter que abater na primavera. Então, nós temos que pensar num sistema de primavera, que é 90% do sistema nosso de acasalamento de primavera no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter que começar a abater esses animais no outono, com peso, com grau de acabamento. Bom, mas eu não vou entrar mais em detalhes. O que nós vimos aqui, a diferença? Existe uma diferença entre o Brangos no modelo de deposição de gordura. E outra coisa, nós pegamos também as fêmeas irmãs desses terneiros e levamos até os 2 anos, porque lá era o ciclo 2 anos, as novilhas entravam com 2 anos, e nós vimos a diferença e o crescimento dessas novilhas. Também nós medíamos, de 56 a 56 dias nós medíamos peso, pesava e media todas as características com ultrassonografia para nós estimarmos essas curvas aqui de crescimento. O que nós vimos? Que a composição de ganho do Brangos é diferente da composição de ganho do Bráforo e do Angus, principalmente numa característica, ou seja, a gordura na picanha ela é muito maior, ela é mais depositada, a magnitude de deposição da gordura na picanha é maior no Brangos em relação às outras raças, no Bráforo e no Angus. Voltando. Fizemos a avaliação, fizemos o abate dos animais, dos novilhos Nós selecionamos os novilhos para o abate, fizemos 2 abates, com 3. Quando os animais chegavam a 5 milímetros de cobertura de gordura, nós medíamos por ultrassom.
para não dar grau 2, então não deu nenhum animal grau 2, então nós medíamos os animais antes do abate, uma semana antes do abate, e selecionava. O que tinha 5 milímetros ia para o abate, e o que não tinha, esperava no próximo abate. Então, fizemos 2 abates, onde o peso de carcaça quente não diferiu entre os animais, nem o rendimento, nem o peso de carcaça fria, rendimento frio, rendimento da costela, rendimento dianteiro, né? E rendimento de traseiro, onde eu tive aí um pouco mais no Brangus em relação ao Braford e ao Angus. E depois nós pegamos essa carne desses novilhos e fizemos análise no laboratório, mas não vou apresentar aqui. Outro trabalho que nós fizemos quando nós comparamos os 2 modelos de CAR, ajustado para o não ajustado, foi o trabalho de Carvalho, e nós vimos o seguinte, ó. Quando nós pegamos os animais considerando uma pressão de seleção de 30%, ou seja, escolhendo os animais ranqueados como os 30% superiores em cada uma das equações, eu já tinha falado que eu tinha uma divergência de seleção de 16,6%. Ou seja, 3 animais alteraram o ranking dos 18 animais selecionados, dos que tinham selecionados pelas 2 equações, de CAR baixo, vamos dizer assim, aqui, dessas novilhas. A espessura de gordura de picanha desses animais, na média desses animais selecionados por CAR, ela seria a média de 4,7. E dos 18 animais selecionados, quando eu seleciono só os 30%, e dos 18 seria de 5,2%, tá? Quando eu seleciono por CAR ajustado. Então, se eu seleciono por CAR padrão, a média dos animais seria 4%, desses 30% superiores, seria 4,7 milímetros. Quando eu ajusto para a espessura de gordura subcutânea, a média desses animais selecionados vai para 5,2 milímetros. Vamos lá. Quando eu faço uma pressão de seleção, ou seja, de 20%, eu tenho uma divergência entre o CAR padrão e o CAR ajustado para gordura de 33%. Ou seja, 4 animais dos 12 animais selecionados, eu tenho, então, uma diferença entre o CAR padrão e o CAR ajustado. Então, a espessura de gordura média dos 12 animais selecionados por CAR seria de 4,3, e dos 12 animais selecionados por CAR por EGS, seria de 5,2 milímetros. 1 milímetro de diferença. 1 milímetro de diferença pode não ser significativo devido aos poucos animais, o número de animais que eu utilizei na amostra, que foram 70 animais, mas 1 milímetro de gordura subcutânea, isso fisiologicamente é uma eternidade, porque aí eu posso, primeiro, eu posso decidir nesse 1 milímetro se ele vai para o abate ou não, ou se ele entra em reprodução, ou se eu insemino, ou se eu entro num protocolo de ATF ou não. Esse 1 milímetro, ele altera as minhas decisões. Quando eu faço uma pressão de seleção de 10%, pego os 10% melhor, eu tenho uma diferença de 33,3, ou seja, de 2 dos 6 animais melhores. E quando eu uso o CAR padrão, a média do CAR padrão seria de 3,9 milímetros de cobertura desses animais. E quando eu uso o CAR ajustado para gordura, 5,4 milímetros seria a média desses 10% melhores. Então, isso começou a nos dizer, pô, nós temos que começar a ajustar. Por isso que eu estou justificando, por que nós estamos ajustando todo o nosso CAR para a espessura de gordura de cobertura. Então, quanto maior a pressão que eu der de seleção, eu tenho uma diferença maior, né, se eu uso os dados de um CAR padrão em relação a um CAR ajustado, principalmente nessa característica de gordura subcutânea. Portanto, então, um aumento ali de pressão de seleção ali de 30 para 20 para 10
eu tenho uma diferença aí de 0,5 milímetros, de 30 para 20, de 20 para 10, meio milímetro para 0,9. E quando eu faço 10%, eu tenho 1,5 milímetro de diferença entre ajustado para o CAR padrão e o CAR ajustado para gordura. Isso, e quando eu ajusto a gordura, vejo que as médias finais dos animais, então, não houve diferença nas médias dos animais, tá? Em relação ao CAR. E isso é um indicativo, né? Então, é um indicativo que nós temos que ajustar essas medidas de gordura para o cálculo do CAR, né? Vou usar o ajuste da gordura. Bom, outra coisa correlacionada com isso foi que, quando nós comparamos aquelas novilhas que eu mostrei, nós vimos que o maior preditor de sucesso reprodutivo foi a espessura de gordura subcutânea na picanha. Quanto mais gordura subcutânea na picanha, mais taxa de concepção, né? E isso me explica 7 a 10% da taxa de concepção dessas novilhas, o desempenho dessas novilhas de 13 a 14 meses. Tá? Então, quanto maior a espessura de gordura subcutânea na picanha, maior a minha taxa de concepção. E hoje nós tomamos algumas decisões lá dentro do nosso sistema de ATF. Nós vimos também nesse trabalho que menos de 3 milímetros de gordura na picanha, o meu sucesso na IATF é menor do que as novilhas que têm mais de 3 milímetros de cobertura da gordura. Então, nós balizamos a nossa novilha hoje, para entrar em protocolo, 3 milímetros de cobertura de gordura na picanha. E isso é um balizador nosso que nós estamos utilizando. Outro ponto aqui, ó, nós fizemos um sistema de partição de modelos, ou seja, colocando as variáveis e entrando coisas que têm maior influência. Verificou-se que os valores maiores de probabilidade de concepção se relacionaram com 3 variáveis principais, em que novilhas que nasceram, e aí é outra coisa, nós identificamos na raça branca. Nós vimos que novilhas que nasceram com mais de 33 quilos apresentaram um valor de probabilidade de concepção igual assim, a 54%. Tá? Então, novilhas que nasceram mais leves têm menor probabilidade de concepção aos 14 meses que 15 meses, que novilhas que nasceram com 33 quilos. Outro ponto, por isso que nós estamos medindo o frame, nós vimos lá que as novilhas nossas com menos de 5,8 de frame, o valor de probabilidade de conceber foi de 48%, enquanto que as novilhas mais adultas. Só que nós temos uma... mas isso é lógico, sim, é lógico. Mas quanto é o teu frame dos teus animais, do teu rebanho, das tuas vacas do teu rebanho? Tu calculou o teu frame? E qual é o teu balizador? Então, não adianta dizer, as maiores não emprenham e as menores emprenham. Mas eu quero saber qual é o meu frame ideal. Então, nós, lá na universidade, vimos que novilhas com 5,83 para menos, que é uma vaca aí de 480, 500 quilos, menos que isso, eu tenho menor probabilidade de concepção dessas coisas. Além dessas variáveis, foi possível observar aqui valores de probabilidade de concepção maiores, 50%, as novilhas, aquilo que eu falei. As novilhas deveriam depositar mais de 3 milímetros de gordura subcutânea. Então, é o seguinte, ó, como é que eu vou gastar um protocolo de ATF, gastar sêmen de alto valor? Então, eu tenho que ter alguns padrões que eu posso usar. Tá? Que nós utilizamos, que é esse valor de frame, um valor de peso ao nascer e um valor de espessura de gordura subcutânea.
Isso é um trabalho também nosso, que nós fizemos lá, então isso corresponde a um ganho de peso em torno... Para mim, acumular gordura, uma novilha tem que ganhar no mínimo 566 gramas por dia. Nós fizemos pós-desmama. Então, todo mundo deixa a desejar na recria dessa futura mãe. Então, eu só vou começar a acumular gordura se eu tiver um ganho músculo acima de 360 gramas. Em brancos, estou falando isso em brancos. E gordura acima de 560 gramas de ganho diário para mim começar a acumular gordura. Então, nós vimos que a conclusão disso que nós tiramos, que a classificação de CAR, incluindo gordura subcutânea, ela é mais eficiente, né, no quesito alimentar e determinação mais precoce, sem afetar o desempenho reprodutivo das novilhas de reposição. Por isso que nós ajustamos para a gordura, para a espessura de gordura subcutânea. E a utilização de medidas objetivas dessa espessura de gordura subcutânea por ultrassom, na avaliação de pré-estação de acasalamento, revelou-se um meio simples e vantajoso. Então, nós correlacionamos o que nós vimos no olho, né? Nós vimos no olho, na condição corporal, mas nós temos trabalho mostrando que a condição corporal visual ela tem uma correlação de 0,46 com o primeiro ciclo com ovulação. Quando eu coloco a gordura subcutânea, a espessura de gordura subcutânea, essa correlação vai para 0,65, 0,70 de primeiro ciclo com ovulação. Então, nós utilizamos medidas mais objetivas. Fácil de obtenção e medidas objetivas. Então, nós vimos aqui, tudo isso nós estamos vendo que alguns trabalhos mostraram correlações fenotípicas aí de deposição de gordura baixa, né? Baixa, mas positiva com o CAR. Então, nós optamos por ajustar. Então, apesar dessas correlações serem baixas, eu posso afetar o acabamento, é aquilo que eu falei para vocês, eu posso afetar o acabamento e a condição corporal, respectivamente, então, a função reprodutiva dessas fêmeas a longo prazo. Então, hoje, todo o CAR que nós fizemos lá, isso é a mesma coisa para os touros, selecionar os touros, ajustado para a gordura subcutânea. Então, nós optamos, então, para prevenir, então, efeitos negativos sobre a reprodução das fêmeas, nós optamos por usar a espessura de gordura subcutânea. Aqui está um exemplo de como é que nós fizemos lá no CAR, esses são dos tourinhos brancos lá, né? Então, nós classificamos os negativos, ou seja, mais de um desvio padrão elite, da média até um desvio padrão como superior, e os animais que são abaixo da média como comercial. Então, o touro que tem baixo CAR, mais de um desvio padrão da média, ele ou seja, menos aqui, né, porque é negativo, menos, ele é considerado elite. Então, nós classificamos os touros para a característica essa do CAR. Tá? Mas o CAR ajustado, né? O CAR ajustado para a gordura. Então, vejam que eu tenho aqui, vamos ver, ó, aqui o ganho de peso residual também nós fizemos. Então, tem um animal que ganha 1 quilo, que come menos 1,3 kg, e eu tenho um animal que come mais 2 quilos. Isso dá uma diferença de 3 quilos. 3,5 kg entre os animais, né? Isso dá um impacto muito grande dentro de um confinamento, colocando animais que comam com essa diferença. Dá um impacto muito grande. Posso fazer uma pesquisa na web? Bom, então aqui nós também apresentamos o consumo e o ganho de peso residual junto, só que aí o sinal positivo, porque nós temos que, como o CAR é negativo, nós temos que multiplicar por -1 para o que nós temos uma resposta positiva, porque o ganho de peso residual é positivo. Então, nós fizemos a função
e classificamos, então, esses touros como de consumo e ganho de peso residual. Ou seja, o programa de melhoramento pode usar para estimar as DEPs, ou lá o Marcos Yoko, onde nós mandamos os nossos pelos dos animais para fazer a parte da equação de predição genômica lá para o Marcos, lá na Embrapa. Eu acho que eles estão usando também o consumo e ganho de peso residual. Então, tem as três características. O CAR padrão, CAR ajustado, CAR padrão, CAR ajustado, o CAR, o consumo e o ganho de peso residual, e o ganho de peso residual tudo separado aí para utilizar. Então, esse aqui seria um índice composto, onde nós podemos usar as duas características no mesmo índice. Bom, isso representa, vamos dizer, 3,63 kg, isso representa 254 quilos só no teste. Só no teste, a menos de dieta, esse 3 quilos de um touro comendo. Tá? E um animal, então, que consumiu aí 1,3 kg de dieta por dia, representa uma economia de R$ 1,5 o custo da nossa dieta. Só para dar um exemplo, isso é R$ 106 durante o teste. Tá? Então, redução nos custos. Aí, ó. Um animal menos eficiente consumiu 2 quilos a mais, 2 quilos de dieta por dia, que representa um gasto de R$ 2,35 por dia. Isso, 164 reais a mais que aquele animal mais eficiente. Coloque-se dentro de um sistema, dentro de um confinamento. Por isso que hoje o impacto lá dentro, nos Estados Unidos, principalmente no confinamento, ou dentro de um sistema de produção de novilhos, um sistema de pastagem, o impacto disso, de selecionar esses animais mais eficientes, né, em termos de custo, em termos de taxa de lotação dentro do sistema. Então, nós temos aí, ó, uma diferença aí no mês, aí, ó, considerando o mais eficiente que consumiu 3 quilos a menos que o menos eficiente, isto representa uma redução de gasto com alimentação de R$ 125 mês. R$ 125 mês, e isso representou R$ 292,2 em 70 dias. Isso são dados nossos aqui, nossos, da raça Brangos, né? Então, esse é um impacto que tem que começar a se pensar. Além daquele impacto de custo, além do custo de alimentação, a taxa de lotação num sistema de gado equilíbrio. Então, já meio que terminando aqui, quais seriam as vantagens de eu selecionar por CAR, e já fazendo um chamamento dos criadores? Não tem efeito sobre o crescimento, reduz o consumo de ração igual ao ganho de peso, melhora a taxa de conversão de ganho em 10% a 15%, pouco ou nenhum efeito na qualidade da carcaça da carne, reduz a produção de metano, coleta de fenótipos, isso é importante, porque nós devemos selecionar por CAR e mandar os touros lá para o teste de fenótipo para aumentar a correlação, já falei no início, dos modelos de predição genômica da raça Brangos no Brasil, reduzir os custos de alimentação e aumentar a sustentabilidade dentro do meu sistema. E na comercialização, aqui eu tenho um rebanho, aqui eu tenho um exemplo nosso aqui do Rio Grande do Sul. Eu hoje telefonei para o Fernando, lá da JMT, e pedi para ele o seguinte: Fernando, eu quero saber dos tourinhos que vocês venderam, que tinham CAR negativo, qual foi o plus dentro do remate de vocês? E aí ele me mandou isso aqui, ó, 12% de valor agregado na venda de reprodutores com a informação do CAR negativo. Então, além de receber, vamos dizer assim, de diminuir custo no sistema de produção, na hora de comercialização eu tenho um valor agregado. E hoje as centrais estão buscando touros com essa característica, né? Com essa característica, que possuam esse valor dessa característica. Tá bom? Bom, então, por isso que nós fizemos aqui um rebanho. Então, esse índice aqui que nós fizemos,
lá para o teste nosso lá, e nós ponderamos em ganho médio residual em 30%, a eficiência alimentar em 20%. Então, nós temos todas aquelas características individuais, todas essas, o ranking dos animais individuais, mas depois nós fechamos no índice que nós chamamos o índice Top Brangus Urcs, onde nós levamos em consideração com essas ponderações 30% o ganho, 20% a eficiência, o CAR, 20% a área de lombo, nós queremos aumentar a musculatura desses animais, nós queremos aumentar a gordura subcutânea desses tourinhos, que eles precisam repassar, esses novilhos, e as vacas têm que entrar em reprodução antes, tem que ter um flush natural, tem que colocar acabamento, e os tourinhos têm que entrar, os tourinhos têm que passar, e os novilhos têm que sair antes da invernada, têm que serem acabados antes, têm que serem abatidos antes. 10% de gordura intramuscular, isso é o futuro, o mercado vai pedir, não adianta. E na raça Brangus, nós temos muita variação, eu tenho medido muitos rebanhos, tem variação, tem animais top, tem animais que não têm essa característica, vamos começar a pensar também um pouco nessa característica, 10%. E o perímetro escrotal também, porque nós medimos durante toda a prova, nós medimos o ganho desse perímetro escrotal na prova da Brangus, nós medimos durante a prova e depois seguimos medindo até esses tourinhos quando completaram, como estão completando agora 2 anos, agora em setembro, outubro. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Eu acho que passei um pouco aí o tempo, mas eu acho que tem muito mais informação para apresentar do Brangus. Eu acho que nós temos que começar. É muito importante essa interação, essa integração entre o sistema produtivo e a pesquisa, a universidade, isso é muito importante. Nós temos um rebanho lá, onde nós podemos trabalhar também, nós podemos validar algumas, e não é um rebanho tão pequeno, é um rebanho de 400 vacas, não é um rebanho tão pequeno, né? Melhorando cada vez mais. E estamos à disposição, tá, Cacaio? Estou à disposição das perguntas e... Ok, Jaime, muito boa a tua apresentação. Nós vimos que realmente esse nosso índice Top Brangus, ele leva em consideração todas as outras características para pegar animais realmente superiores que tenham um desempenho acima do esperado em todas as características de reprodução, etc, etc. Eu gostaria também, antes de terminar, dar os nossos parabéns à Estância São Rafael de São Borja, da família Mariana da Rocha, que obteve o animal com maior índice Top Brangus na primeira prova que nós tivemos. Temos uma pergunta aqui do Luiz Fernando Silva, se tem alguma coisa. Eu não entendi bem, Luiz Fernando, se em relação a pelagem ou pelame. Ele pergunta se entre os animais pretos ou vermelhos houve. Eu acredito que não houve, por causa que nós não tínhamos feito esse planejamento e então não entre preto e vermelho não houve maiores, não se fez esse estudo, mas o que eu posso te dizer que o animal que ganhou é preto, mas filho de um animal vermelho, se não me engano. O segundo lugar foi vermelho. Segundo lugar foi vermelho. Foi da cabanha lá do Gil, lá da São Roberto, da fazenda. Gil Fernandes, Paraí. O importante que a gente tem que levar em consideração nesse trabalho de eficiência alimentar é que realmente ela é uma ferramenta de seleção que tem um impacto muito forte. E nós temos
que nos dá conta que é muito mais factível nós conseguirmos mexer nos nossos custos do que no preço da nossa mercadoria. Mas tu vê que há uma agregação de valor aí, né? Quando eu tenho essa informação também, né? Não é, Cacai? Lógico. Não, mas isso eu me refiro, Jaime, eu me refiro pelo seguinte, a gente, através do trabalho com eficiência alimentar, eu tenho essa semana, eu estava vendo os trabalhos do seu Luciano Borges, lá do Rancho da Matinha, que já tem um trabalho de 8 anos com o CAR. Ele, a primeira geração, 2010, onde ele fazia medição, a medição era 9,8 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Ele seguiu usando depois animais que tinham o CAR negativo. Geração 2017, hoje em dia, ele tem um consumo de 7,8 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. É claro que a gente, produzindo principalmente brancos, tendo bom acabamento, vai ter um bom preço. Mas sempre é mais fácil tu mexer, mais fácil não, mas eu acho que é mais lógico também a gente trabalhar os custos do que o preço final. Claro. O preço Concordo é também. uma consequência da mercadoria de qualidade que eu faço. Concordo. Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que todos se consideram muito satisfeitos com essa nossa primeira live da Associação de Brancos. Esperamos encontrá-los em breve para tratar de algum outro tema que seja importante e desenvolva a nossa criação de bovinos aqui no Brasil. Uma boa noite, Jaime. Uma boa noite a todos, então.